Senhores, muito boa tarde. Hoje nós vamos mergulhar profundamente em um estudo importante que foi publicado no American Journal of Cardiology em 2023, intitulado Teste de Esforço Cardiopulmonar em Atletas com Miocardiopatia Hipertrófica. Antes de entrar nesse tema, vocês já estão vendo que esse modelo de aula é o mesmo que nós temos no curso da Next Level para Medicina Esportiva. Então, se você tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição. Mas essa aula em específico eu decidi fazer e publicar aqui para vocês de forma gratuita, porque é uma aula que eu vou apresentar no Hospital Sírio-Libanês para os colegas cardiologistas do esporte. Então gostaria que vocês aprendessem também um pouco mais sobre esse tema, que é um tema relativamente complexo. Então, de antemão, eu já vou falar para vocês, cara. Isso aqui não é um tema simples, não é todo mundo que vai entender, mas eu garanto, vai ser muito interessante. Porque este trabalho foi liderado pelo Dr. Daryl Newman e os seus colegas lá na Mayo Clinic, que é uma grande instituição lá dos Estados Unidos, em que ele aborda a questão crucial na cardiologia esportiva. Historicamente, os atletas com cardiomiopatia hipertrófica, ou apelidado CMH, que é a abreviação, têm sido restritos de atividade física e de participação, principalmente relacionados a esporte, devido ao risco de morte súbita cardíaca, que nos Estados Unidos a miocardiopatia hipertrófica, para quem não lembra, é a principal causa de morte súbita durante o exercício. E essa recomendação foi baseada em estudos mais antigos que mostraram que a miocardiopatia como uma causa comum de mortes em atletas jovens. Como eu falei, nos Estados Unidos ela é a principal causa de morte súbita nos jovens. No entanto, as pesquisas mais contemporâneas começaram a destacar uma relativa segurança na prática de esporte para esses pacientes. Inclusive, nós temos atletas de alto rendimento que têm essa patologia no coração. O único problema é que a falta de dados e as referências publicadas sobre o teste de esforço cardiopulmonar, utilizado como avaliação dos atletas com miocardiopatia hipertrófica, complica o manejo clínico e o aconselhamento sobre a participação esportiva desses atletas. Então vamos dar início aqui à aula fazendo essa breve introdução. Esse aqui é o artigo que eu citei para vocês. E só para vocês entenderem o que seria a miocardiopatia hipertrófica. Vejam do lado esquerdo o que seria um coração normal. Aqui nós vamos ter as paredes do coração, principalmente aqui a região do septo, que separa o lado direito, que é o azul, do lado esquerdo do coração. E no paciente com miocardiopatia hipertrófica, ele vai ter aumento principalmente dessa região do septo e parede posterior de ventrículo direito. E esse aumento aqui do septo pode obstruir a saída de sangue que sai do ventrículo esquerdo para a aorta, que é o sangue que vai irrigar o corpo todo. Então vocês já podem perceber que se existe uma obstrução e eu não jogo sangue para o corpo, vai faltar sangue para o cérebro, vai faltar sangue para o coração, vai faltar sangue para os órgãos, para a musculatura, e obviamente esse atleta ou essa pessoa não vai conseguir, em teoria, desempenhar tão bem. E se falta chegar sangue nos órgãos e tecidos, você gera isquemia, você pode gerar um risco de morte súbita. No caso do coração, essas regiões hipertróficas podem gerar pontos de arritmia, podem gerar pontos de isquemia, necrose, fibrose, e essa fibrose levar a outros pontos arrítmicos, e isso levar a uma perda do ritmo do coração, que pode ser uma morte súbita, uma fibrilação ventricular, que é a mais comum. Então, esse aqui é o septo, esse aqui é a parede posterior, e os objetivos desse artigo foi investigar se o teste cardiopulmonar, se nós conseguimos correlacionar variáveis do teste cardiopulmonar com as capacidades aeróbicas e associar se o teste ele poderia nos dar um prognóstico. Então, para vocês entenderem o que é o teste cardiopulmonar de esforço, eu vou abrir aqui uma outra aba com uma imagem bem ilustrativa. Teste cardiopulmonar de exercício. O teste cardiopulmonar de exercício é basicamente esse aqui que vai aparecer para vocês. Então, nós colocamos o paciente na esteira para fazer um teste de corrida, monitoramos com eletrodos e essa máscara que vai fazer a captação de gases. Então, o teste cardiopulmonar nada mais é do que uma avaliação metabólica e cardiorrespiratória durante o esforço, durante o exercício. E através da análise tanto do eletrocardiograma quanto dos gases,
nós conseguimos ver questões de arritmia, problemas do coração, falhas na bomba do ventrículo esquerdo. Então, atletas de fisiculturismo que fazem esse teste podem ter alterações sugestivas de falência ou insuficiência do ventrículo esquerdo, ou seja, uma fraqueza do coração que não consegue bombear sangue para frente. E essa fraqueza do coração, essa falta de bombeamento, existem diversas causas. A principal delas é uma doença arterial coronariana, é uma hipertrofia maligna decorrente do uso de esteroides, uma hipertrofia não fisiológica, regiões de fibrose que vai levar à insuficiência cardíaca. Entendido o que é o teste cardiopulmonar, agora a gente vai voltar aqui para a minha aula. Então, os objetivos do estudo seriam avaliar basicamente isso. A metodologia foi um estudo unicêntrico, como eu falei para vocês lá na Mayo Clinic, e retrospectiva, ou seja, aquele estudo que olha para trás. Com 58 atletas com essa miocardiopatia hipertrófica, a idade média de 18 anos e a espessura média do ventrículo esquerdo de 20 milímetros. Só para vocês terem noção, que seria considerado normal seria até 12. Então, esses atletas realmente têm um aumento daquela espessura do coração. E os principais esportes que eles praticavam eram basquete, beisebol e o futebol americano, ou seja, esportes de alto rendimento, esportes que têm muito contato, que têm muito impacto e que principalmente exigem de uma grande capacidade aeróbica. Então aqui a distribuição do que seriam os esportes dos atletas que participaram do estudo e os níveis competitivos. A maioria estava no high school, que lá nos Estados Unidos é a faculdade, que é basicamente o pessoal que treina para entrar nas ligas profissionais. Como vocês conhecem, tem a NFL, que é a do futebol americano. Então o pessoal que se destaca no high school sobe para NFL. Colégio seria mais ou menos o ensino médio e outros seriam outros. E os resultados desse estudo, né? Porque você deve estar pensando, pô, João, eu vou fazer um teste de esforço cardiopulmonar para esses atletas com qual objetivo? O objetivo seria avaliar a questão dos gases, como eu falei, e seria avaliar a questão do coração. Se esse coração está conseguindo bombear sangue de forma adequada, se esse paciente consegue oxigenar o pulmão da forma que deveria, se esse paciente vai ter uma boa aptidão cardiorrespiratória, mesmo sabendo que aquele crescimento defeituoso do coração pode prejudicar o seu desempenho. E obviamente os resultados não foram diferentes. Então foi visto que esses atletas que têm esse problema do coração, que tem um componente genético, assim, já que vocês vão me perguntar, eles têm uma capacidade geral de exercícios normalmente reduzida, tem um pico de VO2. O VO2, para vocês saberem, é a principal métrica de aptidão cardiorrespiratória e, segundo, é a principal métrica de saúde. Pessoas com VO2 mais alto, gravem essa informação, pessoas com VO2 mais alto têm um prognóstico, têm uma sobrevida, têm uma qualidade de vida, têm mais tempo de vida do que pessoas que têm um VO2 menor. O que seria o VO2? É a capacidade daquela pessoa de consumir oxigênio. João, se uma pessoa consegue consumir muito, mas muito oxigênio, quer dizer o quê? Que ela consegue se submeter a grandes esforços aeróbicos. Se ela se submete a grandes esforços aeróbicos, só faz isso quem tem bons anos de treino. Ou seja, pessoas que têm bons anos de treino vão ter bons hábitos, que vão melhorar o VO2, que vai melhorar a sobrevida, que vai melhorar a qualidade de vida, que vai trazer mais longevidade. Simples assim. E pessoas com VO2 mais baixo são pessoas sedentárias, são pessoas cardiopatas, são pessoas pneumopatas, que obviamente, por essas patologias, como obesidade também, vão levar à redução da sobrevida. Isso daqui não é nenhuma novidade, mas talvez essa métrica do VO2 seja algo interessante para vocês. E olha que foi legal. A média desses atletas foi de 37,9, que seria 83% do previsto para a idade. Então, o VO2 é algo que varia com a idade. Você não pode falar que o consumo de oxigênio meu, um jovem de 27 anos, vai ser igual ao de um idoso de 80. Não, eu vou ter muita mais capacidade, ou pelo menos deveria ter muito mais capacidade respiratória de consumo de oxigênio do que um paciente idoso. E o normal seria 85% para cima. Isso seria o mínimo, pensando em pessoas normais, sedentárias, normais, que não tem nenhuma deficiência. Aqui eu estou falando de atletas, e mesmo os atletas possuem 83%, ou seja, um previsto menor do que seria esperado. E apenas 7% tinham algum tipo de sintoma durante o esforço. Então, olha que interessante.
Os caras tinham a capacidade de VO2 abaixo do que seria o esperado e mesmo assim conseguiam desempenhar em alto nível. O que justifica isso? Então, os fatores associados a essa redução da capacidade aeróbica envolvem a obstrução de saída do ventrículo esquerdo, que foi aquela imagem que eu mostrei para vocês, que o coração contrai, mas não joga sangue para a aorta, ou seja, não joga sangue para o corpo, e o uso de beta-bloqueadores. Beta-bloqueadores são medicações que nós utilizamos muito no bodybuilding, porque elas diminuem a frequência cardíaca, diminuem o inotropismo, que é a contração, e o cronotropismo, que é a frequência cardíaca, para que no paciente com miocardiopatia hipertrófica isso diminui o estímulo de aumento daquele septo, e no paciente usuário de esteroide anabolizante diminui o efeito ou tônus adrenérgico que o esteroide anabolizante gera. E qual é o problema desse tônus adrenérgico no atleta de fisiculturismo? É que esse tônus adrenérgico aumentado é uma frequência cardíaca aumentada, é um tônus vascular aumentado, isso leva à degeneração de vasos, isso leva à aterosclerose, isso leva a uma hipertrofia patológica do coração e vai levar a regiões de fibrose, insuficiência cardíaca, ou AVC ou infarto. Então essa medicação, o beta-bloqueador, ele serve para tentar controlar danos. O grande problema é que por ser uma medicação que diminui a ativação do sistema simpático como um todo, vocês já devem ter percebido que é uma medicação que vai atrapalhar no desempenho, uma medicação que vai atrapalhar na performance, principalmente na performance aeróbica, e pode atrapalhar também na questão da queima de gordura, principalmente em atletas que estão em fase final de preparação. Mas é aquele ponto que você pesa, poxa, eu prefiro talvez apertar um pouco mais a dieta e compensar o efeito negativo da medicação na queima de gordura, ou eu prefiro abrir mão, deixar correr e ter um infarto e falecer aos 30 anos, como está ocorrendo rotineiramente nos campeonatos de fisiculturismo. Eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para levantar esse questionamento. Cada um faz o que quer, cada um que compete no fisiculturismo já é adulto, já é crescido e sabe onde deve investir o seu tempo e o seu dinheiro. Ao meu ver, os atletas mais inteligentes, como eu sempre cito aqui nos meus vídeos, como o Rafael Brandão, está fazendo exame semestral, o Rafael faz exame trimestral, ou seja, a cada 3 meses, e faz uso de todas as medicações que eu já citei em boa parte dos vídeos. Então, se o maior atleta open do país se cuida desse jeito, existe uma razão para isso, e mesmo assim, ele é um atleta que apresenta diversos problemas de saúde, como vocês podem ver, porque o fisiculturismo não é um esporte saudável, mas ele tenta controlar danos. E essa é a forma mais inteligente de fazer isso. Acompanhamento médico de um bom médico que entenda do assunto, que não é comum você encontrar no país, tá? Mesmo aqui em São Paulo, onde tem um polo de fisiculturismo, são poucos médicos que trabalham e que entendem de forma aprofundada esses mecanismos e podem, de fé e fato, ajudar os atletas. Eu digo isso porque eu estou recebendo muitos competidores, muitos usuários de esteroides que vêm de outros médicos por falta de suporte, por falta, enfim, cara, de um cuidado de simplesmente ler o prontuário do paciente, saber o que foi que veio alterado no exame da consulta passada. Eu ouvi esse tipo de relato e isso me deixa um pouco triste, mas nada que não fosse esperado. Tá? Isso eu estou falando de médicos de grande nome no meio do fisiculturismo, mas que tem uma formação precária. Então sempre busque avaliar onde que seu médico está se formando. Por isso que eu sempre faço questão de enaltecer aqui, vocês podem ver no símbolo da direita, na USP, que é o maior e melhor programa de residência médica, que é a especialização médica de fé e fato da América Latina. Não existe outra maior do que a USP. E todos os meus professores, todos os locais que eu estudo, inclusive esses 2 meses que eu estou rodando, julho e agosto, eu estou passando no Sírio-Libanês, que é o hospital particular de maior renome do estado. Então eu sempre estou aprendendo com os melhores. Então, se você está buscando um médico de excelência, busque a formação desse médico. Não vai só de orelhada. Pergunta onde ele se formou, pergunta onde é a especialização dele. E essa é uma forma de você fazer um filtro. Não necessariamente esse cara vai ser bom, mas a chance de ele ser ruim já diminui simplesmente porque você filtrou.
E o que foi interessante desse estudo, voltando ao tema, é que essa obstrução de saída do ventrículo esquerdo foi prevalente em 38% dos atletas avaliados, e eles dividiram se ela era severa ou normal, ou não severa, perdão. Quando a obstrução é severa, vocês podem ver aqui no vermelho que o pico de VO2 ela é bem menor. Ou seja, uma obstrução maior joga menos sangue, piora a capacidade cardiorrespiratória, óbvio. Assim como a não severa, eles tiveram um pico de VO2 estatisticamente significativo maior do que aqueles que tinham obstrução severa. A mesma coisa vale para o percentual predicto, né, que os caras que tiveram obstrução severa, os atletas com obstrução severa, tiveram um VO2 predito de 71% em relação ao VO2 dos atletas com obstrução não severa, que foi de 87%, o que já seria considerado normal. E a prevalência de uso de beta-bloqueadores foi em torno de 26%, que seriam esses 15 atletas, e aí foi visto o quê? Que os atletas que utilizavam beta-bloqueador tinham um menor pico de VO2 e um menor VO2 predito, e com o aumento da incompetência cronotrópica, que nessa avaliação desse estudo em específico foi utilizado a meta de 85% da frequência cardíaca baseada na fórmula de Carbonen, que é 220 menos a idade. Então, toda vez que você faz uma atividade física ou qualquer tipo de exercício, a sua frequência cardíaca ela deve subir. Mas como eu expliquei para vocês um pouco atrás, eu falei que essa medicação ela diminui o tônus adrenérgico, ela diminui a força de contração e diminui a frequência de batimento. Então, essa medicação dificulta você atingir o mínimo de 85% do predito para a idade. Nesse caso, 47% que estavam em uso dessa medicação não conseguiram atingir. Então, de conclusão inicial, a obstrução, quanto mais grave, pior, e o uso de beta-bloqueador reduz a capacidade cardiopulmonar. E eles avaliaram esses pacientes durante 5,6 anos, retrospectivo, ou seja, eles olharam 5 anos para trás. E perceberam que 14% precisaram receber um CDI, que é um cardiodesfibrilador, ou seja, é como se fosse uma espécie de um marca-passo, todo mundo sabe que é um marca-passo, só que ele não controla o ritmo, ele só dá um choque quando você desenvolve alguma arritmia grave. Nesses pacientes, arritmias mais comuns, que são os choques de parada, são ataque cardioventricular e a fibrilação ventricular. Posso estar falando grego, mas a ideia desse vídeo é realmente ser mais específico para quem é profissional da saúde, mas também vocês vão ter muito conteúdo simples aqui para aprender. 9% foi submetido à miomectomia, ou seja, uma raspagem dessa musculatura do coração para afinar aquele septo. E um apresentou a fibrilação ventricular, que é aquela que eu falei para vocês que o ventrículo ele fica tremendo ao invés de contrair. E eles apresentaram, caso desse atleta apresentou esse choque para poder voltar ao eixo. Então, quando a gente avalia o teste cardiopulmonar para avaliação de desfecho nesse atleta, nós vemos que eles têm uma capacidade reduzida, mas que essa capacidade reduzida de VO2 não se refletiu em sintomas ou desfecho negativo e que não houve correlação forte entre o VO2 baixo e sintomas. Não foi possível prever pelo VO2 quem precisaria fazer a cirurgia e foi vista uma associação modesta entre um VO2 maior que pareceu reduzir a necessidade desse cardiodesfibrilador. Então, de conclusões do teste cardiopulmonar para os pacientes com miocardiopatia hipertrófica, o prognóstico permanece incerto. Muitos atletas com miocardiopatia conseguem competir. Existe uma correlação positiva entre a capacidade reduzida e a gravidade da obstrução e do uso de beta-block. E não foi preciso para prever sintomas ou necessidade cirúrgica. Não teve precisão. E o VO2 versus a necessidade de CDI, quanto maior o VO2, menor foi a necessidade de CDI. As considerações é que esse artigo ele é limitado, porque ele é um artigo, primeiro, retrospectivo, ou seja, ele olha para trás, ele não acompanha daqui para frente. Ele é um estudo unicêntrico, é só uma região com N baixo de 54 atletas, serve para levantar hipóteses, mas mais estudos são necessários, principalmente estudos prospectivos com N maiores. E como que esses atletas competem em alto nível, né? E será que eles teriam uma alta capacidade de adaptação ou eles fingem que não sentem os sintomas para poder continuarem competindo? Visto que muitos desses atletas, como eu trouxe aqui esse jogador do Atlético Mineiro, que tem miocardiopatia hipertrófica, muitas vezes esses caras dependem disso financeiramente falando. E aqui eu vou até falar do fisiculturismo, porque eu atendo atletas que realmente são atletas, eles são patrocinados para competirem, eles são patrocinados para fazerem a mídia, eles são patrocinados para fazerem os vídeos, e nós sabemos,
para o cara se permanecer em alto nível, competindo, fazendo vídeo, chamando a atenção tanto da arbitragem quanto do público, sendo aquele cara motivador, é muito difícil ele fazer isso sem o uso de esteroide anabolizante. Para não dizer que é impossível ele competir em alto nível em federações como a IFBB, que não tem doping. É impossível ele competir em alto nível sem usar esteroide anabolizante. Se ele não compete em alto nível, o patrocinador pode cortar o patrocínio dele, corta o dinheiro dele, e aí? Esse cara pesa na balança, pesa a saúde dele e pesa o retorno financeiro. Muito obrigado, eu vou deixar aqui meu Instagram, acabei mudando o nome, tá Doc Diniz, então fiquem à vontade para me seguir. E o que eu tinha para falar para vocês sobre esse tema era mais para avaliação do teste cardiopulmonar nos atletas com miocardiopatia hipertrófica. Se vocês tiverem ideias de próximos vídeos, vocês me falem. Eu aproveitei essa aula porque já está tudo fresquinho na minha mente. Eu vou apresentar amanhã no Sírio-Libanês. Eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira. E próximo tema que eu vou falar para vocês vai ser o uso das medicações, as canetinhas emagrecedoras. E claro, vamos manter aqui o padrão Sírio, o padrão USP. Vou trazer artigo, vou trazer referência. Então, se você não gosta desse tipo de conteúdo técnico, cara, não se preocupe. Eu vou fazer vídeos também reagindo a podcasts, a conversas, a outros vídeos que vocês podem me enviar também. Então, você comentando aqui embaixo, deixando sua dúvida, mandando sugestões de temas, enviando vídeos para que eu possa avaliar e fazer um react, você vai estar me ajudando bastante. E claro, antes de sair, cara, eu vou te pedir no mínimo para você se inscrever, deixar o seu like. Isso é gratuito, não vai te atrapalhar em nada. E pelo contrário, vai me ajudar muito e vai me manter motivado para voltar de fé e fato para o YouTube, que, como eu já falei diversas vezes, essa é a plataforma que eu gosto mais. Forte abraço, tamo junto, valeu, falou e fui!